students, welcome to our English class. I am teacher Monique. Eu sou a professora Monique, então sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de inglês, a nossa aula número 2. Se vocês não viram ainda, ou se vocês já esqueceram dos conteúdos que a gente viu na aula número 1, então você volta lá, assiste a aula número 1, refresca aí a memória, dá uma olhadinha nas suas anotações, porque a gente vai precisar avançar agora, mas tomando por base alguns conceitos que a gente viu na aula número 1, tá bom? Então, mais uma vez, os nossos combinados para que a nossa aula flua direitinho. Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos saudáveis e que estejam estudando bastante, né? Então, os nossos acordos de sempre. Preciso que vocês procurem um lugar confortável aí para vocês assistirem essa aula, peguem o material de vocês de inglês, se preparem para ir fazendo anotações durante a aula, porque isso é extremamente importante, né, que vocês façam as suas anotações, porque senão a gente, né, tem a tendência a esquecer com mais facilidade. E vamos juntos, fiquem aqui comigo, não se distraiam e vamos lá. Bom, para a gente refrescar um pouquinho a memória, então na nossa aula número 1 a gente falou sobre textos multimodais. Lembram? Teve até meme, teve música da Taylor Swift, aquelas imagens que eu trouxe para vocês entenderem do que se trata um texto multimodal. Então, um texto multimodal é aquele que apresenta duas ou mais formas de representação, duas ou mais modalidades de linguagem. Então, todas essas formas de comunicação que a gente tem visto agora, né, nas redes sociais, no YouTube, nos aplicativos por aí afora, no cinema e tudo é composto por multimodalidade. Né? Um meme, um cartoon, uma charge, uma história em quadrinhos, um mangá. Então, é disso que a gente está falando agora nas nossas aulas. Hoje a gente vai especificar, então, a gente vai fazer um recorte desses textos multimodais e nós vamos falar sobre o gênero jornalístico, né? Sobre textos multimodais de cunho jornalístico. Então, o que acontece? Eu coloquei aqui essa imagenzinha, né? Vocês vão ver essa imagem de uma notícia da BBC News. Mars rover begins search for alien life on Red Planet. Essa é uma notícia, na verdade, a notícia e a reportagem, elas têm o mesmo objetivo, mas elas são feitas de forma diferente, né? Elas são compostas, elas têm características diferentes. A notícia, ela vai ser mais rápida e o jornalista, ele só passa a informação de maneira mais sucinta e mais direta, e a reportagem, ela tem mais elementos. Então, a gente vai se ater hoje ao gênero da reportagem. Esse videozinho, que tem um link aqui na descrição, eu sugiro que vocês assistam, porque depois eu vou destrinchar essa reportagem, eu vou pegar os recortes para vocês entenderem as características do gênero. Então eu sugiro que vocês assistam o vídeo que está posto aqui na descrição, a capinha dele vai aparecer aqui também. Mas essa reportagem, né, a notícia saiu e depois foram feitas várias reportagens, mas foi no dia 18 de fevereiro, que é uma nova empreitada da NASA. É um novo robô aí da NASA que pousou em Marte e está tentando encontrar vida, né? Ou sinais de vida em Marte. E aí a gente vai ver o que caracteriza uma reportagem e o que a gente pode observar aqui, nesse gênero jornalístico. Bom, indo agora para o próximo slide, vocês conseguem ver... Vou repetir, vou enfatizar mais uma vez. Se você não assistiu o vídeo, eu sugiro fortemente que você pause o vídeo, pause a aula, assista o videozinho que tem link aqui embaixo, porque aí vocês vão entender o que eu estou fazendo agora. O vídeo tem 3 minutinhos, é uma reportagem bem curtinha. Mas vocês precisam entender como é que uma reportagem é composta. Ela é composta por uma multiplicidade de tipos de formas de comunicação, uma multiplicidade de gêneros de comunicação oral. Então, para que vocês entendam bem, vamos lá. A primeira parte, né, essa primeira picture que vocês estão vendo aí nesse slide, é uma foto tirada aí pelos computadores da NASA de uma sonda que está aí viajando. Quando eles lançaram essa sonda no espaço, ela ficou perdida aí durante 7 meses viajando, né, para chegar até o Red Planet, né, o planeta vermelho, que é então Marte. E aí a gente tem a fala da jornalista que é a âncora do jornal. Esse é um dos componentes da reportagem. A gente tem a âncora do jornal. No Jornal Nacional, que passa lá na Rede Globo, a gente tem William Bonner, que é o âncora do jornal.
Então ele é o responsável, e a Renata Vasconcelos, né, eles são os responsáveis por fazer o encaminhamento das reportagens e por transmitir as notícias. Quando eles só falam, quando eles só contam pra gente o que aconteceu, essa é uma notícia, eles estão transmitindo a notícia. Quando eles chamam os repórteres externos, quando eles chamam especialistas para falarem, quando eles nos levam, né, por meio das imagens e dos vídeos para outros lugares para mostrar pra gente detalhes, aí sim isso configura uma reportagem. Então o que a gente está vendo aqui é uma reportagem e a âncora do jornal da BBC News é a Rebecca. Então let's pay attention. NASA has just successfully landed its most ambitious ever mission to Mars, after a 7-month journey through space. Então, o que está escrito aqui? Vamos entender juntos. A primeira coisa que a gente faz para tentar entender um texto em inglês sem maiores dificuldades é observar as palavras cognatas, que são aquelas palavras parecidas com o nosso português. Então, tem várias palavrinhas ali, ó. Ambitious, mission, Mars, 7-month, né, que vocês devem saber o que significa, space. Então, por essas palavras, você já tira a essência do assunto. Depois, a gente vai traduzir somente aquelas palavras que a gente de verdade não sabe o que significa e são as palavras-chave que vão nos ajudar a entender o todo. Mas por essas palavras cognatas, você já consegue absorver a ideia geral. Então, a gente sabe que está falando da NASA, todo mundo sabe, né, da NASA, que faz as pesquisas aí no espaço, que fica nos Estados Unidos, a sede da NASA, né, em Boston. Então, a gente sabe que é um projeto ambicioso, que é uma missão, que foi para Marte, que ficou 7 meses. Bom, essas informações a gente já tem por conta dessas palavras cognatas. Agora eu vou traduzir para vocês entenderem os detalhes. Então, a NASA foi successfully, ela foi bem sucedida na sua most ambitious, na sua missão mais ambiciosa de todas. Essa missão que está acontecendo agora. Está acontecendo, inclusive, nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui assistindo a nossa aula, o robô está lá andando por Marte. Depois eu vou mostrar que vocês podem, inclusive, ver isso ao vivo, é genial. Essa missão, então, foi para Marte e ficou 7 meses. Então, esse foguete, né? Pode ser que eu fale algum termo aqui que não seja exatamente correto, porque eu não sou da área da astronomia, mas vocês me perdoem. Mas o foguete que levou essa sonda lá para Marte ficou 7 meses. Foi uma viagem de 7 meses até ele conseguir pousar no Red Planet, pousar no planeta vermelho. 7-month journey through space, uma jornada de 7 meses através do espaço. The rover called Perseverance, esse rover, essa palavrinha rover, é um andarilho, é como se a tradução seria andarilho, mas é o robozinho. Quem assistiu o vídeo viu as imagens. Chamada perseverança, né? Perseverance. Então a gente tem aí mais uma palavra cognata. Eles nomearam esse robô de perseverança. Survived a perilous high-speed plunge through the Martian atmosphere and made it safely onto the surface of the red planet, confirming its arrival an hour ago with a tweet. Olha, a gente vai ter outros gêneros textuais que vão aparecer aqui. Então, o que aconteceu? Esse robô, né, a Perseverance, survived, ela sobreviveu a uma viagem de high speed, de muita velocidade. Quem joga o jogo de videogame aí sabe, né? High speed, de alta velocidade, para atravessar a atmosfera de Marte e conseguir pousar. E ela fez isso safely, ela fez isso e conseguiu ser salva, né? De maneira a se salvar e não quebrou, não estragou. Até chegar na surface, na superfície do planeta. Confirmando a sua chegada foi confirmada, a sua arrival, né? A chegada an hour ago, 1 hora atrás, com um tweet. Lembrando que essa reportagem, né, esse videozinho foi ao ar no dia 18 de fevereiro, então 1 hora antes da reportagem ser feita pela BBC News, um tweet, que é esse que vocês estão vendo agora, o tweet foi postado lá nas redes sociais, no Twitter da NASA. Então, olha um outro tipo de texto aqui, né? O tweet, que tem aí 140 caracteres, é um novo gênero textual. I am safe on Mars. Perseverance will get you anywhere. Então, eu estou salva em Marte, né? Como se
a própria Perseverance, né, o próprio robozinho tivesse dito, não, tivesse tweetando, né, cheguei a salvo em Marte. A Perseverance will get you anywhere, vai levar você para todos os lugares, porque o robô está apto para andar por toda a superfície de Marte, para ficar explorando mesmo e transmitindo essas imagens ao vivo em tempo real para a gente aqui na Terra. E aí a gente tem a outra hashtag aí, Countdown to Mars, e os retweets, né, 69 mil retweets, que são as pessoas que repostam esse tweet, quotes, tweets, os comentários, né, 13 mil comentários e 211 mil likes. Então aqui outro modo de comunicação. Aqui algumas fotos que foram extraídas da reportagem, que quem assistiu também viu. Its mission is to search for ancient life that may have existed billions of years ago. Essa missão, ela está procurando por vida antiga, né, que pode ter existido bilhões de anos atrás. Então, essa expedição está partindo do pressuposto de que há bilhões de anos atrás pode ter existido vida em Marte. É isso que eles estão tentando comprovar. Então, na primeira imagem aí, vocês conseguem enxergar a foto que foi tirada da sonda, né, chegando no planeta vermelho. Depois do lado aí, vocês têm do lado direito, tem quando ela chega na surface, né, na superfície de Marte, e aí ele solta, né, o robozinho vai começar a andar, e embaixo os cientistas da NASA comemorando essa grande vitória. It's the most advanced rover ever sent to another world. É a mais avançada, né? The most advanced, a mais avançada robô, vamos traduzir assim como robô, né? O equipamento mais avançado já enviado para outro mundo, essa Perseverance. E aí, olha, outra característica da reportagem, a gente tem a fala de outros especialistas. Porque dessa forma, a pessoa que está assistindo, né, nós que estamos assistindo essa reportagem, a gente tem mais confiança naquilo que a gente está assistindo. Então tem um especialista aí, ó, o Steve Jurczyk, não sei pronunciar esse sobrenome dele, Acting NASA Administrator. Ele é administrador de algum setor lá da NASA. E do lado a gente tem a Professor Caroline Smith. E aqui tem uma questão interessante, professor em inglês é o professor universitário e teacher é o professor da escola básica, né? Por exemplo, eu que estou dando aula aqui para vocês no Ensino Fundamental 2, eu sou uma teacher. Quando eu dou aula na universidade, eu sou uma professor, certo? Só para vocês, uma curiosidadezinha aí de vocabulário. Então, a professor Caroline Smith, ela é funcionária aí do Natural History Museum, do Museu de História Natural. Então ela fala um pouquinho na reportagem e o Steve fala também, ou seja, essas pessoas estão trazendo a perspectiva deles sobre esse acontecimento. Então isso está compondo aí a reportagem. Então a gente tem um depoimento que está junto, é um outro modo de comunicação oral, é o depoimento que está dentro aí da reportagem. Então, we are looking for microbial life or maybe microbes. Então, nós estamos looking for, procurando por vida microbiótica, né? Eles estão procurando, não é, né, quando a gente fala assim, procurando vida em Marte, né? A gente lembra daqueles filmes de extraterrestre, aqueles homenzinhos verdes, mas não é isso que eles estão procurando. Eles estão procurando vida microbiológica, né, de bactérias e essas coisas assim, que são vida, obviamente, mas de outras, não é o ET verdinho aquele dos filmes. E aí tem uma outra situação que aparece, olha quanta coisa dentro de uma reportagem de um vídeo de 3 minutos. Então a gente tem uma outra pessoa que é chamada aqui, uma outra especialista, que ela vai trazer um destaque, ela vai destacar um ponto dessa reportagem, dessa expedição, que é o The Jezero Crater. Today it is dry and dusty, but billions of years ago it was a huge lake and you can clearly see a river running into it. This gives you an idea. Então ela está mostrando essas duas imagens hoje, essa imagem aqui do lado esquerdo é hoje, essa Jezero Crater, e do lado é ela muitos anos atrás, ou seja, billions of years ago, bilhões de anos atrás, it was a huge lake, era um grande lago, a huge, né, um grande lago, lake é lago.
And you can clearly, e você pode claramente ver por essa segunda imagem, a river running, um rio correndo por essa cratera. Então, this gives you an idea. Isso dá a você uma ideia. Essa imagem pode dar pra gente uma ideia de como era bilhões de anos atrás. Ou seja, se tinha água, tinha vida de algum. Essa é a pressuposição que eles estão fazendo. Então, aqui a outra especialista, né, a Kate Stack Morgan, que ela é uma cientista que está participando do projeto da Perseverance, do time, né, do team da Perseverance, e ela também vai falar um pouquinho. This is the NASA's most ambitious missions and our best ever chance to know whether life ever existed on Mars. Então, essa é a mais ambiciosa missão, né, the most ambitious mission, e a nossa melhor chance de saber se life, né, se a vida já existiu em Marte. E aí a gente volta para a âncora do jornal e ela fala assim, Rebecca Morrell, BBC News. Ou seja, a gente volta para a âncora do jornal e ela encerra a reportagem. Então, olha só quanta informação, quanta coisa, né, diferente. E para vocês assistirem o vídeo, vocês podem ativar a legenda vai aparecer em inglês. Agora que eu já expliquei tudo, que a gente já tem alguns detalhes, mais detalhes do vídeo, você volta lá e assiste de novo, você vai ver que você vai entender muito mais coisas. É assim que a gente vai aprendendo inglês. Sabe aquela série que você ama assistir? Assiste várias vezes o mesmo episódio, coloca a primeira legenda em inglês e o áudio em português. Depois você coloca a legenda em português e o áudio em inglês. Depois você coloca legenda e áudio em inglês e vai assistindo várias vezes o mesmo episódio. Você vai ver que no final você já praticamente decorou as falas dos personagens e você vai internalizando aquelas estruturas e aquele vocabulário. Então façam isso. Assistiram o videozinho no início, agora eu expliquei, comentei aqui com vocês, voltem lá e assistam de novo, certo? Partindo então para o final da nossa aula, eu queria mostrar para vocês aqui a mesma notícia, só que sendo veiculada de forma escrita em um site. Nesse site Space Exploration, NASA's Perseverance rover is about to start searching for life on Mars. E aí tem várias informações aqui, inclusive eu sugiro que vocês leiam, anotem as palavras que vocês não conhecem, procurem as traduções, vocês vão ver que muita coisa que está escrito aqui vocês já vão saber porque eu comentei com vocês agora na aula. Então, percebam que a mesma informação, a mesma notícia, ela pode ser transmitida para a gente de várias formas diferentes, por meio de uma reportagem, em forma de vídeo, né? Uma reportagem em forma de vídeo, por meio de uma reportagem escrita, que é o que tem aqui nesse site, por meio de uma notícia de jornal, por meio de uma reportagem em uma revista. Então, para a gente encontrar a verdade dos fatos, quando alguém transmite uma informação para a gente, você vai pesquisar. Você abre um vídeo do YouTube, você abre uma reportagem de um site, você vai coletando essas informações, olha uma imagem, observa uma reportagem e você vai ligando os pontos até você chegar a verdade sobre essas informações, certo? E olha quanto tipo de texto estava envolvido aí nessa reportagem, uma super multimodalidade. E vamos dar uma revisadinha rápida no vocabulário que a gente aprendeu hoje com essa aula. Então, successfully, com sucesso, ambitious, ambicioso, mission, missão, journey, jornada, rover, andarilho, que é o robozinho, né? Survived, sobrevivido, né? Ela sobreviveu, que aí pode estar no passado ou no particípio, mas aí é uma questão gramatical que a gente vai esmiuçar mais pra frente. Perilous, perigoso, high speed, alta velocidade, plunge, mergulho, atmosphere, atmosfera, safely, com segurança, surface, superfície, arrival, chegada, anywhere, qualquer lugar. Lembra quando ele fala que o robozinho vai levar a gente para anywhere, para qualquer lugar lá dentro? Porque ele vai ficar andando por lá. Ancient, antigo, looking for, procurando, dry, seco, dusty, empoeirado, huge, imenso, lake, lago, clearly, claramente, river, rio e weather, sea. Lembram que ela falou whether was life in Mars? Se houve vida em Marte. Lembram que, e o último slide agora,
Lembram que eu falei para vocês que a gente podia ver essa expedição ao vivo? Então, se vocês entrarem e digitarem isso que está aqui na descrição desse vídeo que está aparecendo no slide, dessa imagem, se vocês digitarem lá no Google, estão vendo que tem um ao vivo escrito aí embaixo do vídeo? É porque vocês podem entrar lá e olhar ao vivo, vocês vão acompanhar o andarilho, o rover, lá andando pela atmosfera de Marte. Vocês podem observar ele andando pela superfície do Red Planet, né, do planeta vermelho. Então vocês podem ver onde ele vai. Gente, eu fico fascinada com essas coisas. E do ladinho direito aqui vocês podem ver o chat, né? Então em tempo real o pessoal está comentando. Então tem gente da China, tem gente da Coreia, tem gente da Inglaterra, da França, o pessoal todo dos Estados Unidos, está todo mundo ali comentando na sua língua, no seu idioma. Então tem mais um gênero textual aí, né? Mais um tipo de comunicação que é o chat, que fica ao vivo ali no YouTube, então as pessoas podem ir comentando, mas é claro que a língua universal com a qual todos vão conseguir se entender é o inglês, né, gente? Por isso que estamos aqui estudando inglês, por isso que ele é tão importante. Ok, my dear students, I am so proud about you. Fico muito orgulhosa de quem vem até o final junto comigo, de quem assiste o vídeo todo, de quem segue as orientações e depois de quem faz todos os exercícios que os professores encaminham para vocês. Então, you are clever, you are brilliant, and well done. Muito, vocês são maravilhosos, espertos, inteligentes e eu fico muito satisfeita de saber que a gente está conseguindo chegar até vocês de alguma forma, tá bom? Então, I see you in our next class and thank you so much. Bye bye!